Olá, bom dia. Hoje estou aqui na nosso segundo encontro dessas aulas abertas e gratuitas sobre dramaturgia, como se escreve isso. E aproveitando a efeméride, eu que não sou lá muito de efemérides, mas estava pensando o que falar hoje aqui. Aí vi aquele monte de Daniel, sempre primeiro, bom dia, obrigado por você estar aqui, sempre, muito bom te ter aqui. E aí pensei nessa questão do teatro para crianças, e no próprio título já tem várias questões sobre as quais a gente vai conversar hoje. Não o teatro em si, mas a dramaturgia, né? A dramaturgia, que eu pus lá, dramaturgia infantil, mas que no próprio nome já tem aí todo um debate, né? Eu acho que muito bacana esse adensamento de debate que vem tendo ao longo do tempo sobre a questão do teatro feito para a infância, para as crianças. Daniel, quero bônus de pontualidade. E o Marcos Reina tá dando bom dia, Marcos. Terá, porque a gente vai ter um curso aí mês que vem. Quem tá sempre aqui, com certeza, se quiser fazer, vai ter bônus. E aí, a ideia, então, é a gente conversar um pouco sobre essa dramaturgia. Né, se ela tem alguma especificidade, se ela tem algo que é especial, que é único. A questão da nomenclatura, que foi muito bacana, né? Acho que, enfim, todo mundo sabe que eu fiz aí um ano de lives com convidados. Veio bastante gente que escreve teatro, alguns que escrevem especificamente teatro infantil, teatro para infância, teatro para criança. E aí tem essa questão de não gostarem muito dessa questão de teatro infantil, né? Porque dá essa ideia um pouco, né? De que seria, então, uma dramaturgia, digamos aí, menor, ou uma dramaturgia infantilizada, infantil. Então, eles preferem que chame dramaturgia para criança, dramaturgia para infância, ou dramaturgia para toda a família. Eu acho que hoje em dia, ou para todos, porque tem a questão da família, enfim. Eu só queria pontuar essa questão de que tem também aí na própria terminologia, na própria nomenclatura, algo já colocado, né, de uma nova forma de olhar para essa dramaturgia. Exatamente, eu acho que também esse é um ponto super interessante. O Alessandro Hernandes veio aqui conversar comigo, escreve bastante para dramaturgia para todos. E o Dibi Carneiro Neto veio aqui, vieram várias pessoas muito bacanas, Carla Candiotto, enfim. E essa ideia de que a criança não vai sozinha ao teatro, né? Então, se você vai fazer uma dramaturgia para criança, você não vai contemplar quem está com ela, né? E muitas vezes a ideia que você tem de teatro para criança, de teatro para, enfim, para esse teatro para todo mundo, é esse teatro que o pai vai e fica ali no celular, né? Que a mãe vai, que o tio, enfim, quem leva a criança não frui junto, né? A ideia é que seja para todos, ou seja, que quem esteja ali com a criança possa ter, na verdade, possa fruir junto, né? Que se possa ter, então, algo que está acontecendo com a criança e com o adulto que a acompanha. Que os dois possam, na verdade, ter uma experiência compartilhada. Eu acho essa ideia muito bacana, né? Só que para isso acontecer, tem que ter algo ali na peça que contemple, né, esse outro. O que é isso? Né? Então aí eu vi essa ideia da gente conversar sobre esse tipo específico de dramaturgia exatamente por conta de tudo aquilo que foi colocado aqui nas redes esses dias, né? A criança que todos temos, vi umas citações de Freud dizendo, né, que tem coisas que passam, coisas que ficam, né? Que a gente olha o mundo pela primeira vez só quando é criança e depois a gente só revê, né? E onde que a dramaturgia entra nesse sentido, né? Como é que E parou, deu uma pausa aqui, mas voltamos, né? Então, como é que ele espelha essa questão do que todo mundo tá falando aqui esses dias, né? Por causa de uma efeméride, enfim, muito pautada pelo consumo, mas enfim, isso é outra história, né? E aí acho que tem muito essa questão aí no universo infantil, né? Essa questão do consumo atrelado à infância. E como é que o teatro pode não cair nessa armadilha, nessa esparrela, para usar uma palavra que eu gosto, e ao mesmo tempo ter essa capacidade de experimentação, de experiência vivenciada com a criança e com o adulto que a acompanha. O que tem aí na estrutura da dramaturgia, né, sobre o qual a gente pode conversar, que a gente vai conversar agora, que é específico? Tem algo específico? Então, quando eu comecei a pesquisar um pouco isso, né, tem algo específico? Bom, a estrutura é a mesma, certo? A estrutura que a gente vem falando aqui um pouco, né, que é conflito, personagem, diálogo, rubrica, narrativa, é a mesma coisa, certo? É a mesma estrutura da dramaturgia feita para adulto, da dramaturgia feita para criança.
Temas, então, teve durante muito tempo, digamos aí, acho que durante, enfim, décadas, né? Os temas eram muito proibidos, digamos aí, no teatro infantil. Ainda hoje há muito debate, né, sobre isso. E há muito também enfrentamento. Por exemplo, a minha primeira peça infantil, que chamava O Armário Mágico, tinha um tema super tranquilo, que era câncer, né? A menina tinha acabado de sair de uma leucemia. E aí muitos pais saíam na hora que tinha uma conversa um pouco mais direta, porque na verdade a gente vai trabalhar muito com questões simbólicas, acho que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Muita gente saía, e aquilo, e depois teve umas críticas que isso não seria para criança, né? E aí eu acho muito importante a gente pensar o que é para criança, qual é o tema que é para criança e o que não é para criança, né? Então parece que tema para criança é tudo aquilo, só pode ser dito aquilo que a criança já vivenciou, né? Então os temas que vão vir pela frente, como morte, como, sei lá, separação, como questões complexas, eu nem diria questões difíceis, mas são questões complexas da vida, né? Aí então, eu ouvi isso outro dia de uma educadora no rádio, né? Sempre como se a literatura, a dramaturgia, enfim, a arte feita para criança tenha que ser utilitária, né? Então, morreu o avô, deixa eu achar um livro que fala, né, de morte, né? Então vamos ver aquela peça que fala de uma certa doença, porque a criança, então, está passando por isso. E, na verdade, quando a gente é adulto, a gente não pensa nessa forma utilitária, né? A gente vai tendo uma coisa que é muito bacana de se dizer e de ter, que é repertório, né? Então, com a criança é a mesma coisa. Então, essa ideia de que as peças, a dramaturgia infantil, ela também não se diferencia por tema. Qualquer tema pode ser tratado. Então, se não é tema, se não é estrutura, o que seria, então, o que diferencia a dramaturgia feita para criança? E aí vem aquela questão, né, um pouco que a gente falou aqui nossos primeiros 2 encontros, né, que é o fato de que é a maneira como você vai trabalhar, na verdade, esse tema. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, sei lá, uma separação, eu tô falando de temas mais candentes, mas é claro que o teatro para criança não precisa ser só, digamos, um teatro que tenha temas, né? Meu gato tá participando aqui da nossa conversa. Vai ser um pouco a maneira como essa narrativa vai se desenvolver. Como é que você vai... E uma outra questão muito importante, que é a questão da linguagem. Não é também facilitar a linguagem. Essa é a questão. Mas é trabalhar com a linguagem numa certa forma que a criança alcance, né? Que a criança se reconheça. Mas ao mesmo tempo não é rebaixar a linguagem. Então você vê que é simples, ao mesmo tempo é complexo, né? É uma maneira de se olhar para a linguagem que vai contemplar tanto aquele adulto que não vai estar se sentindo, digamos, infantilizado, e nem a própria criança, porque uma das piores coisas que pode ter, eu acho que a gente falou de 2 questões aqui, que é ver a dramaturgia infantil como utilitária, no sentido dela ser usada, né, utilizada para um fim específico. Toda a arte que a gente frui, no fundo, né, ela vai trazer referência, ela vai adensar o nosso repertório, e ela vai ser, em algum momento, né, utilizada ali para alguma coisa. Mas ela não tem, digamos assim, uma teleologia, né, ela não é algo que vai ser imediatamente utilizado, né. Essa é a questão. Então, essa ideia de que a dramaturgia, e aí não é só a dramaturgia, é toda a arte para criança, né, a literatura, enfim, ela tem que ser imediatamente acessada para algo, né? Então, a peça que ensina a criança a escovar os dentes, né? Não que isso não possa acontecer, mas a questão não é essa a finalidade, digamos, da dramaturgia para crianças, né? Da dramaturgia aí para toda a família, como se diz. A ideia é exatamente isso, é a fruição da arte, né? O próprio entendimento da criança, daquele, digamos, daquele ritual, né? Daquela forma de poder fruir uma forma de arte que é o teatro. E a gente está aqui falando da dramaturgia, né? Então, a gente está falando aqui que o tema não é uma questão específica, a estrutura não é uma questão específica, e que a forma, enfim, dela servir para algo também não é uma questão específica da dramaturgia infantil. Então, vocês veem que, na verdade, tem algo aí que menos, digamos, a diferencia e mais a iguala a maneira como a gente vai escrever teatro. Pode parecer um pouco estranho, mas é verdade, né? Por isso que as peças infantis, que cada vez mais tem muitos grupos desenvolvendo isso de um jeito muito bonito, é aquela que vai pegar pelo pé esse pai, essa mãe, esse tio, enfim, esse adulto que vai aí com a criança pro teatro. Que quando você vê, você tá tragado por aquela história e emocionado, né? Porque o teatro infantil, o teatro para crianças, o teatro para toda a família, é difícil da gente tirar
alcunha, né? Quando você vê, você tá completamente preso pela história e principalmente pela emoção. Então tem algo aí que vai fazer você rememorar coisas e vivenciar aquilo com algo dentro de você que você normalmente não acessa. Parece uma espécie de mágica, uma espécie de chave que vira e que faz com que o adulto ele tenha uma vivência aí muito profunda daquela experiência. Então, quando o teatro, eu vou falar infantil porque é o que vem na minha cabeça aqui, mas pega o adulto, quando ele realmente consegue trabalhar essa ideia do teatro para todos, é muito profundo, porque vai mexer em algo que normalmente a gente não acessa. E o que é isso, né? Tem uma técnica para isso? Tem uma questão? Claro, tem. E a primeira delas é não pensar assim, estou fazendo uma peça para crianças. Como é que a criança fala, sabe assim? Estou fazendo uma peça para crianças. E agora, como é que eu vou? Essa palavra é difícil, né? Você tem que ir acessando em você essa possibilidade de conseguir lidar com esse lugar, com essa chavinha aí que muitas vezes a gente deixa fechada. Então, tem que ser primeiro algo que vá motivar você a escrever essa história. Pelo tema, pela narrativa, por algo que você está descobrindo, por uma imagem muito potente. Tem que ser algo que, de fato, vai fazer você acessar algo em você. É um grande desafio, na verdade, escrever uma peça infantil. Tem algo aí que a gente vai trabalhar escrevendo isso, que a gente não está acostumado a fazer. E vai bater lá naquele adulto quando ele estiver sentado também na plateia. É um grande desafio, mais até do que escrever uma peça adulta, que já é um grande desafio, a gente tem falado bastante disso, né? Então, o que eu diria, assim, qual que seria, na verdade, a grande questão, né, assim, para começar essa peça infantil? Eu acho que é achar, de fato, um assunto, um tema, uma imagem, algo que vai motivar você a entrar em contato com esse lugarzinho seu aí que tá guardado. E aí, eu acho que a outra questão é entrar em contato com esse universo muito potente, né? Tem uma literatura infantil muito bacana para crianças, literatura para crianças muito bacana, peças muito bacanas, muitas que vão sendo poucas, assim, na verdade, né? Alguma coisa está publicado, eu acho que essa é outra questão. A gente não tem muito acesso a essas peças, a não ser que a gente vá ver. Se você não tem criança por perto, dificilmente você vai ao teatro infantil, né? Então, eu acho que a vivência com essa linguagem é muito importante. E aí, na questão de começar a escrever isso, né, é buscar, de alguma forma, não infantilizar a linguagem, porque não é essa a questão, né? Então, se a gente retomar aqui o que eu estou falando, né, não é na linguagem que se vai rebaixar a linguagem, mas é uma espécie de outra forma de trabalhar com ela. Mas não é rebaixar no sentido de, essa palavra é difícil. Não, esse termo aqui a criança não entende. Não, isso daqui não vai... Porque, na verdade, e aí eu acho que tá a grande questão, e a grande questão do teatro de modo geral, e eu acho que as questões específicas da dramaturgia do teatro de modo geral, com a dramaturgia infantil, é como se pusesse uma câmera, assim, né, um olhar maior para isso, e tudo ficasse, fosse ao paroxismo, né? Então, assim, é uma forma, é uma linguagem que vai se desenvolver, né, por meio dessa narrativa teatral, sobre a qual a gente está falando aqui, e que vai trabalhar por ela mesma, né? Ela vai trazer o que? Uma narrativa, uma aventura, o que esses personagens vão vivenciar. Eles têm que ser crianças, eles podem ser adultos, pode ser eu lembro de escrever uma peça infantil e aí, enfim, né, uma diretora fala pra mim, mas eles vão andar de metrô sozinho? Criança não anda de metrô sozinho. Então, é um pouco abrir aí esse espectro do possível, abrir um pouco esse espectro do que seja real e criar uma palavrinha que eu acho que é muito importante, é o que rege, na verdade, toda a dramaturgia, mas que na dramaturgia infantil a gente tem que ter ela mais aflorada, que é a questão da verossimilhança. Então, não é a questão de trabalhar com realismo, nem o que seja possível, o que é real, mas abrir esse espectro, né? E daí não é aquela coisa que muitas vezes acontece. Então a criança sonha e aí ela acorda, né? É poder vivenciar efetivamente. Não que você não possa trabalhar com o universo do sonho, mas normalmente, muitas vezes, principalmente as primeiras peças, né? A gente se permite, digamos, esse abrir esse espectro do possível, sempre trabalhando na perspectiva do sonho, né? Trabalhando na perspectiva desse lugar onde tudo pode.
Mas na perspectiva da criança, as coisas não estão tão fechadas, né? Nem os universos estão tão separados. A vivência da criança, eu acho que aí talvez seja o grande ponto, uma coisa um pouco psicanalítica, um pouco do dia a dia mesmo, né? É questão que o inconsciente, ele tá ali aberto, né? Ela trabalha com isso de uma maneira muito mais direta. Então ela vai também elaborar as coisas do dia a dia de uma maneira lúdica. Tanto é que quando a criança, por exemplo, vai para um psicólogo, ela vai fazer o quê? Né? Ela vai trabalhar com aquilo de maneira lúdica, ela vai desenhar, ela vai fazer narrativa com os bonecos, ela vai, que é o que ela faz durante o dia, né? Durante a vida, na escola. Então, é nesse sentido que eu acho que é menos do que rebaixar a linguagem, e menos do que ter algo menos do que ter algo a menos do que teatro adulto, é a mais. É conseguir entender essa possibilidade das coisas coexistirem, né? Delas estarem juntas nesse universo. É uma abertura de porta, literalmente, para que as coisas possam... E a gente deveria levar isso também no teatro adulto, né? A gente tem muito uma tendência, digamos, novelesca, né? De realismo muito arraigado na nossa tradição. Mas é poder abrir essa perspectiva e aí trabalhar com essa, eu acho que é a grande chave, que é a verossimilhança, que não tem a ver exatamente com realismo, né? Que a verossimilhança é a ideia de que você vai criar uma estrutura, e sempre lembrando aqui que a dramaturgia ela é uma estrutura, ela é um gênero literário que vai estruturar, né, que vai ser estruturado por meio de uma linguagem, e que também ela estrutura uma linguagem e é estruturada por meio dela, né? E dentro dessa linguagem você vai criar um universo que faça sentido dentro dele mesmo. Basicamente, digamos, trabalhando aí de maneira rápida com esse conceito, a verossimilhança é isso. Quer dizer, eu tenho que entrar aquele universo, acreditar nele, né? Ele tem que fazer sentido dentro dele mesmo, e não por uma prerrogativa do real, que é, na verdade... o que é o real, na verdade. Então, isso, na verdade, vai limitar a gente em muitas questões. Eu acho que, na verdade, a dramaturgia infantil vai abrir perspectivas para quem quer escrevê-la, e não fechar. Então, menos, na verdade, a dramaturgia para criança, ela abre perspectivas. E isso você vai ver se você começar a escrever dramaturgia infantil, ou para crianças, ou se você começar a fruir mais, pesquisar mais, enfim, ler mais, ver mais, você vai ver o quanto isso, no fundo, vai acessar locais dentro da sua capacidade de escrita narrativa, vai ajudar você a ter mais abertura para outros universos, e não menos. Então, eu acho que essa ideia é a principal. Eu falaria de duas, que é a questão da ideia de verossimilhança, e a questão da ideia de que dramaturgia infantil abre perspectivas para o escritor, para o dramaturgo, e não fecha. Então ela não é menos, no fundo ela é mais, porque é aí que entra a grande questão. Quando a gente trabalha com a verossimilhança, quando a gente trabalha com a questão da potência, né, narrativa com a qual as crianças povoam o nosso mundo, se a gente tem essa perspectiva de olhar para isso, vai abrir 1000 possibilidades narrativas. Só que daí, eis a questão, por que uma peça infantil ou para crianças vai ser bem escrita ou não, porque ela vai trabalhar com a verossimilhança. Então também não faz qualquer coisa, né? E sim, como é que essa estrutura, lembrando sempre, é uma estrutura de linguagem, ela é trabalhada para que ela faça sentido, ou seja, para que ela funcione dentro dela mesma. Quais são, digamos, então, as regras? As regras vão ser aquelas que você puser, só que a partir do momento que você puser regras, elas têm que funcionar do começo ao fim da peça. Dá para entender? O que isso quer dizer, né? Vocês que estão por aí, vamos conversar, que essa conversa dura meia hora, temos só mais 10 minutos. Podem perguntar questões, enfim, comentar. A ideia, então, é que essa estrutura funcione dentro dela mesma, é exatamente isso. Você vai criar as regras, olha só que divertido. Mas, ao mesmo tempo, você não vai poder fugir delas. Sabe aquela hora que você fala assim, isso aí é absurdo, né? Isso aí não existe. Só que o que não existe? Você tá vendo, sei lá, um ET. Um dos melhores, né, filmes aí, de narrativas, que trabalha com uma perspectiva infantil, que a gente tem na história do cinema, né? Enfim, pensando em narrativa contemporânea, né? Vi já meu filho, né, que tem 11 anos, chorou vendo ET, ficou desesperado, enfim. Então, ele funciona ainda hoje, né? Eu tinha dúvidas, mas é incrível, incrível. Então, uma hora você tá lá, você tá, né? Você compra, que é a questão, você compra aquela ideia, você entra naquela brincadeira.
de um ET que vem e que a criança, enfim, né, tá falando com ele, e aí a criança passa a sentir tudo que o ET sente, quer dizer, o ET passa a sentir, enfim, eles começam a ter ali, né, um sentir o que o outro sente. Como assim? Você não fica falando, mas, gente, não tem um ET que vai... Você está dentro da narrativa, você foi fisgado por ela. Por quê? Porque ela trabalha dentro dessa estrutura de verossimilhança, ela te propõe algo e ela desenvolve esse algo dentro daquela... Então não é, você não vai ficar comparando aquilo com a possibilidade da realidade, que a gente nem sabe o que é de fato, né? Você vai começar a ter questões dentro da estrutura que ele coloca. Se algo ali dentro passa a não fazer sentido, imediatamente você se desconecta, né? Eu falo isso aqui toda vez, mas é verdade, né? Eu sempre falo do que o Luiz Alberto de Abreu, grande dramaturgo, referência para mim, fala que a gente não pode perder nunca a capacidade, a perspectiva de se olhar também como o espectador, como leitor, né? Como a pessoa que está ali fruindo aquilo. A gente tem que ficar um pouco nesse olhar dialético entre aquele que frui e aquele que faz. Então, é um pouco isso. Você sabe a hora que você está vendo aquela narrativa e que algo nela não faz sentido. Mas você não está comparando aquilo com seu vizinho, com a história da sua mãe. Você está comparando aquilo com a própria possibilidade que o dramaturgo te colocou. Então, dentro daquela estrutura, quando algo sai fora daquilo, você imediatamente se afasta daquela narrativa e não compra mais aquela história. E quando você perde o espectador, quando você perde o leitor para voltar, é muito difícil, né? Muito difícil. Aí a pessoa tem que estar muito afim, enfim, é muito complicado. Então a ideia é que essa ação, esse conflito, esse desenvolvimento de narrativa, ele consiga ir do começo até o fim, dentro da perspectiva que o próprio dramaturgo colocou, fazendo sentido dentro dele mesmo. Nossa, mas você não está falando de nada específico do universo infantil, porque é exatamente isso. O que é o universo infantil? E aí não é proselitismo, é verdade. O universo infantil, ele é algo, né, que está contemplado dentro do seu universo como adulto. Não existe universo adulto sem universo infantil. Eu sempre falo aqui da dialética, né, dessa filosofia que é tão importante para o desenvolvimento da dramaturgia, e que é isso, né, a própria ideia meiga, né, talvez, mas é isso, não tem como a gente fugir disso, mesmo numa quinta-feira às 11h20 da manhã. É o fato de, por exemplo, a morte. O que é a morte, né? A morte não é algo que está fora, que a gente vai chegar lá. A gente carrega a morte dentro da gente todo santo dia. Então, a morte e a vida, elas estão intrincadas aí. Não existe vida sem morte. A morte não é algo que chega, né, assim, que vem por um raio. Ela está dentro, ela é constitutiva da vida. E nesse sentido, o universo infantil ele é constitutivo do universo adulto. Então, tem algo em nós está sempre relacionado a esse universo infantil. A dramaturgia infantil vai ter que, de algum modo, abrir esta chave. Não é algo que eu vou ter que ficar olhando para o meu filho, para o meu vizinho, para o meu sobrinho e descobrir algo que está fora de mim. Eu, como uma dramaturga que vai trabalhar com esse universo, eu tenho que acessar isso em mim, que vai acessar isso também no adulto que está lá e na criança. Eu acho que fica claro, né? Assim, isso está em nós, nos constitui e nunca, 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 nunca você deixa de ter dentro de você. E aí isso não é coisa para pôr aí de autoajuda ou post de Dia das Crianças, mas a criança que você foi constitui o adulto que você é. Não tem uma criança, né, que foi jogada fora, tá em algum lugar. Não, ela tá dentro de você. E a gente não se desenvolve, digamos assim, de maneira igualitária em todos os âmbitos, né? Tem algo que fica sempre relacionado àquela experiência. Que a gente vai ter que pondo camadas aí, né, de maturidade, de desenvolvimento, enfim, psíquico, claro, porque, né, pessoa que não cresce ou tem um problema ou é muito difícil. Mas dá pra entender? Tem algo aí que está em nós, a que se acessar isso. Quando você acessa isso, você entende, você tá aí apto para escrever uma peça para esse universo infantil. O Daniel colocou aqui uma questão. Daniel, você falou do ET. Ah, sem óculos aí, ó. A gente vai amadurecendo, envelhecendo. Deixa eu pôr aqui. Você falou do ET fazendo contraponto com os filmes infantis do Tim Burton. Nesses não há absolutamente nada infantil, apesar do formato ser feito para crianças. Aí tem que ver o que você está chamando de infantil, Daniel. Meu filho adora, por exemplo, Mãos de Tesoura. O que você está chamando de infantil?
é que o infantil ficou muito referenciado. Nem tô dizendo que você tá dizendo isso, acho que você pode me dizer o que você tá querendo falar com o infantil. Mas o infantil ficou muito referenciado pra gente com coisas fofas, né? Disney. Mas se a gente for pegar, por exemplo, da onde veio as histórias, como é que é, contos de fadas, da onde vem isso, né? Eles trabalhavam com conceitos super complexos, né? Eu não vou lembrar agora exatamente, mas todas essas Cinderelas e a Bela Adormecida, né? Tinha muitas questões aí que até hoje é difícil da gente pensar em tratar, né? Daniel Noiva Cadáver, por exemplo. Então, eu não vou lembrar do Noiva, eu lembro da estética, mas não lembro da história. É claro, não tô dizendo aqui que dá pra gente pôr qualquer coisa pra criança, tem gente que faz isso, inclusive, né? Eu acho que há limites aí, né? Que limites são esses é que é a grande questão. Mas há limites, por isso que há questões indicativas, né? Eu acho que a criança vai com o tempo se aparelhando psiquicamente para poder lidar com questões. Não é também para ir aí, então, vai ler Crime e Castigo, meu filho, de 10 anos. Não é isso, né? A princípio, os temas em si, eles não têm, digamos, a maior parte deles, pelo menos, não tem problema de ser tratado com crianças. A questão é o como. Agora, esse como também não tem, digamos, uma fórmula, né? E se a gente falar de bom senso, o bom senso, né? O que seria isso? Mas, claro que não dá pra você pegar qualquer coisa e falar, a questão também é o como você vai envelopar isso, né? Como é que você vai lidar com a capacidade. É por isso também que a gente tem essas questões indicativas, que são muito controversas também, né? Porque isso também vai depender muito. Mas o que você tá chamando de infantil, entende, Daniel? Porque, por exemplo, a estética do Tim Burton, não tem qual o problema, quer dizer, não é infantil, infantil seria o que? A Disney? Não, tô só fazendo uma provocação, não acho que você pense assim, mas o Tim Burton é muito forte no sentido de ter uma ligação com as crianças, né? É muito lúdico. O que teria uma ligação com as crianças, né? Essa questão da ludicidade, né? Exatamente isso, de você poder tirar, digamos, daquela mesmice de tudo que a gente vê no dia a dia e ter algo ali, digamos, que brilha, né? O que eu falo sempre de subir um degrauzinho da realidade. Então, e de ter um trabalho, né? De ter um trabalho estético. Tim Burton, por exemplo, é muito imagético, né? E tem muitas coisas ali que as crianças ficam fissuradas. Agora, você vai trazer... Lembra aquele do açougueiro? Que é, né? Sangue, morte, uma criança pequenininha. Acho que não é o caso, né? Mas falando de estética, né, tem uma questão também, né, de uma imagem, às vezes, de uma coisa muito pobre para a criança. E a criança, ela tem esse, digamos, esse universo muito aberto, né, muito ativo. Então, essa questão desse trabalho estético mais aprofundado, isso é muito importante ser trabalhado com as crianças também. Então, eu acho que esteticamente... O Tim Burton carrega uma grande questão aí de sedução infantil. Agora, como ele trabalha isso, não é para, enfim, não é para criança de fato, né? O Manuel, o grupo Solas de Vento trabalhou as 3 grandes obras do Júlio Verne e ficou extremamente dentro desse chamado universo infantil. Na verdade, ficou para todas as faixas etárias. Exatamente, né? Júlio Verne é um bom exemplo de quem trabalha com questões que vão amplificar, né? Você lembra de quando você lê Júlio Verne? Tem algo nele que é muito interessante, né? Que você fica... Eu, por exemplo, agora estou lendo os livros da coleção Vagalume para o meu filho que tem 11 anos, aqueles livros do Marcos Rey, e são incríveis, né? Às vezes ele fala, mamãe, né? Porque você tem que... É um trabalho, sempre gostou de história, mas com 11 anos eles passam a gostar de nada, quase, né? Assim, esse momento de transição bem chato. Então ele gosta, mas tem dias que ele fala, não, e eu quero ler, porque eu quero saber o que vai acontecer, eu não me lembro, né? Então, é nesse sentido que eu tô falando aqui, né? Dessa possibilidade de trabalhar de maneira aprofundada os temas, de buscar algo que tá em nós, de virar essa chavinha aí e conseguir efetivamente, o Manu Gon falou maravilhosos, são maravilhosos mesmo, trabalhar com algo que é profundo e não raso. Se a gente fosse falar, na verdade, de profundidade, universo infantil, o universo das crianças, ele tem algo mais profundo, até porque você não vai segurar a criança se você de fato não está segurando. E uma das coisas mais incríveis assim que eu já vivenciei foi fazer teatro para criança, porque tem um grau de interação imediato, né? E também de interação de fato, porque muitas vezes a criança reage, né? Ela não vai ter aquele filtro, né, de falar, não, eu não posso dizer. Ela diz de fato, ela se coloca, né?
ela interage, ela é generosa nesse sentido, até para te dizer, não, isso aí, né, eu de querer ir embora, ou de querer subir no palco, enfim, tem uma verdade. Então, isso é muito real, não tô aqui fazendo graça. É mais profundo, é mais direto, é mais sincero, é mais amplo. Não tem ainda, digamos, todos os filtros, né? Todos os recalques que a gente carrega quando a gente vira adulto, né? Quando a gente vai se tornando isso, essa abstração que é o adulto. Então, eu acho que, na verdade, para escrever dramaturgia infantil é você tirar essas muitas camadas de recalque e dessa adultice que muitas vezes a gente nem sabe o que é. A gente fica tentando lidar com isso a vida inteira, na verdade. Ser criança, a gente sabe o que é. Agora, ser adulto é uma construção muito social, né? Que a gente, sabe que tem que pagar a conta, por exemplo. Mas, e não é brincadeira, é verdade, acho que todo mundo passa por isso, né? Eu vou fazer 47 anos, eu tenho 50 e fico assim meio perdida, eu não tinha 15 outro dia. Então, a criança, ela sabe, né? Ela sabe o que é essa criança, ela sabe qual é a estrutura, ela sabe muito mais. Ela tá muito mais presente, ela tá mais aterrada, ela tá mais ali, né? Ela tá vivenciando aquilo ali, ela não tá em outro lugar. Então, isso é muito mais desafiante, é muito mais complexo e é muito mais completo. Então, o que eu tenho para dizer para alguém que quer escrever dramaturgia infantil é: pense nisso, né? Não pense em tirar coisas, em diminuir, que a linguagem tem que ser menor, que a pura estética tem que ser mais simples, que a trama tem que ser facilitada, porque não é verdade. Na verdade, essas questões vão ser aumentadas. A verossimilhança, então, para a gente resumir, trabalhar com a verossimilhança, trabalhar com um universo que faça sentido dentro dele mesmo, ficar muito atento às regras que você mesmo vai pôr para esse universo e fazer essa conexão com esse universo infantil que há dentro de você. Não é, eu vou buscar a minha criança interna, não é isso. Não é nada dessas imagens aí que ficaram, né? Esse comércio que se tem hoje em dia disso. Mas este universo não é a sua criança interior, seja lá o que for isso. E aí Freud se revira no túmulo falando isso. Mas é um universo referencial que está dentro de cada um de nós, porque é isso, a gente não tem uma cisão. Daqui é a criança e daí agora eu sou adulto. A gente tem todos os, né? Tem aquela imagem do historiador, que agora eu esqueci o nome, francês, mas que é a história de longa duração. Acho que é o Brodel, né? É a história de longa duração. A gente tem permanências e a gente tem recortes, né? Então, essa permanência desse universo que nos constitui realmente. E a hora que você começar a tentar escrever para criança, você vai ver como isso vem. Só que há que se ter aquilo que eu falo toda vez aqui, de dramaturgia, trabalho. Não há outra forma de fazer dramaturgia. E a grande maravilha da dramaturgia, a meu ver, é a reescrita. Nesse momento você vai ver o que você fez, nesse momento você vai conseguir, mas no primeiro momento tem que soltar a mão e ir buscando. E uma hora você vai acessar, né, esse lugar aí, desse universo que constitui cada um de nós, né. Eu trouxe aqui esse livro da minha peça infantil que chama O Menino que Não Sabia Chorar, que eu escrevi em parceria com a Luísa Panunzio, que tem o filho Bento com fissura lábio-palatina. E aí essa eu vi e falei, eu quero falar sobre isso, né? Então é sobre um menino que nasceu com fissura lábio-palatina, então ele não tem o canal lacrimal do olho direito, e a mãe dele é uma artista plástica maravilhosa. Esse é o que ela, né, esse bonequinho aqui. Escrevia textos também, e aí eu adaptei para o teatro esse tema, né? O menino, ele vai querer descobrir por que ele não pode chorar, e foi incrível, assim, foi muito, muito bacana. Ou seja, é um tema que se você pensar num tema, não seria um tema exatamente para ser tratado no teatro. Não há tema que não possa ser tratado no teatro infantil. A questão é como você vai encapar isso, né? Como é que você vai lidar isso com este universo, lidar com isso com esse universo que especial, digamos, dessa criança, e aí, né, criança que é a criança e a criança também que está referenciada aos adultos. Eu trouxe esse outro livro, que é Pecinha é a Vovozinha, do grande crítico teatral, mais que um crítico teatral, o Gibe Carneiro Neto. Ele é um estudioso do universo do teatro para criança. Ele tem um site, ele faz críticas, ele faz análises. Eu acho que quem quer adentrar esse universo, hoje em dia, ele é
uma das principais vozes aí, cabeças, pensando sobre isso. E para terminar nosso encontro de hoje, eu queria ler uma poesia do grande Carlos Drummond, acho que nem dá para ver aqui, mas enfim, é a poesia reunida dele, que fala sobre criação. Ele está falando sobre criação, e eu acho que é criação em geral, inclusive criação de crianças, né? Que eu acho que se coloca aí nesse momento muito para quem está criando crianças nesse mundo complexo, nesse momento tão crucial do universo, né? Que a gente ficou tanto tempo aí com as nossas crianças dentro de casa. Criação. Como o berilo escolhe o anel, como a nuvem escolhe a paisagem, a cabeleira escolhe a cabeça onde pousar. E nela instala sua noite de ouro, ou sonata, em cuja trama se adivinha aquele selo, aquela extrema estrela nunca planejada. Revelação, alga primeira, princípio de chama, corola, que se despetala, compondo 1000 imóveis voos de pássaro, vai desdobrando outras hipóteses de ser. És o sonho de uma cabeleira. É um pouco isso, né? São muitas possibilidades que vão se desenvolvendo, se desenrolando, mas que estão dentro de cada um aí. É só aí mesmo, quando a gente fala de dramaturgia, digamos, acoplando isso a essa técnica, essa linguagem específica, e as narrativas estão aí esperando para serem contadas. É isso e muito mais, né? Tudo aí que a gente poderia continuar conversando. A ideia é a gente começar a pontuar um pouco esses assuntos. Temos mais 2 encontros, quartas-feiras às 11. Essa semana, excepcionalmente, eu fiz aqui, hoje na quinta. Então, quarta que vem às 11 a gente continua. Me mandem questões, me mandem, vocês que estão vendo depois, propostas, temas que vocês queiram conversar nos próximos 2 encontros. E eu preciso fazer o flyer e tal, mas em novembro a gente vai ter um curso fechado, de 4 encontros também, para falar sobre criação dramatúrgica. Logo eu conto para vocês com mais detalhes. Obrigada por vocês terem vindo, terem conversado comigo. Quarta que vem às 11 a gente continua, tá bom? Obrigada, até mais.